E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus, vou comentar com vocês hoje sobre um robô aspirador de pó. É um nicho que eu não abordo muito, né? Não abordei, mas cheguei a utilizar por muitos anos alguns robôs aí. Usei robô da Samsung, da Kabum, e agora quero fazer uma análise desse robô da Hopvacnic, tá? Que inclusive entrou em contato com o canal, enfim. Tá? Mas eu não estou sendo pago para fazer esse vídeo, não. A ideia é comentar sobre as principais funções, né, preço e disponibilidade do robô aspirador de pó, tempo de bateria, a função de sucção de poeira, a função de esfregão e os acessórios da caixa. Além disso, tem também um aplicativo, comentar um pouquinho sobre como é que está a conectividade no meu uso, certo? Eu vou dar play aqui nele, via app, então ele está até instalado aqui no aplicativo. A gente consegue dar um nome para ele, né? Tá. Então aqui em settings, ó, você consegue alterar a potência de sucção, tá vendo? Então eu deixei no silencioso para conseguir gravar o vídeo. Controle de volume de água, e aqui é para buscar por outros robôs, enfim. Mostrar um pouquinho dele funcionando. Aqui a gente está na sala, né? E tem vários objetos no chão que podem atrapalhar. Quero que vocês prestem atenção quando ele for limpar ali a cadeira, né? Porque ele muda o padrão de limpeza. Acho que ele vai entrar naquele canto, talvez não dê pra ver. Mas quando ele chega perto da cadeira para limpar, ele muda esse modo, que ele está no modo automático agora, que ele bate e volta reto, né? Ali no canto não vai dar para vocês verem. Mas quando ele sente que ele precisa mudar o padrão para atingir os locais diferentes, ele muda. Comentar um pouco sobre os acessórios da caixa aqui que vieram. Vieram duas cerdas. Dessas são as escovinhas que ficam na parte frontal do robô, tá? Elas são substitutos, então o robô precisa de duas para funcionar. E tem mais duas aqui conforme elas forem desgastando, ó. Fica aí mais tranquilo para fazer a troca. Aí ele está limpando os cantinhos agora, percebe que ele passou por todo o canto aqui do sofá e agora está indo pelos cantos da casa. Ele vai entrar ali de baixo, pode ser que ele trave na balança, né, de fazer a bioimpedância aqui em casa, mas se travar eu vou tirar ele e recolocar. Isso volta num ponto importante, né? Então sempre quando você for realizar uma tarefa, deixa eu ver se dá para pegar ele aqui. Sempre que for realizar uma tarefa de limpeza da casa, é importante fazer algum preparo, né? Então retira os chinelos do local, se for possível, pega as cadeiras e deixa na parte superior, né? Igual quando um restaurante vai fechar e fazer a limpeza, para o robô conseguir trabalhar bem. Ó, ali ele vai entrar. Como a balança é baixa, pode ser que ele suba na balança e trave. E aí ele tem um mecanismo de avisar também. E ele avisa tanto por apito como no aplicativo. Não foi o caso, não travou dessa vez. Ali. E enfim, ele vai batendo nos cantos. Se ele tivesse na parte superior ali, ó, na parte superior, ele não viria para cá, tá? Ele não cai. Ele tem um sensor de altura, então ele acaba respeitando o local plano que ele está localizado. Agora ele está vindo para cá um pouquinho. E é isso. Vamos falar um pouco sobre tempo de bateria nele aqui, tá? Eu tenho conseguido por volta de 1h30 a 2 horas por sessão de limpeza. O tempo de bateria vai depender das funções que você utiliza. Então tem os níveis de sucção do robô. Se você colocar um nível de sucção silencioso, ele consome menos do que o nível intermediário e consome menos do que o nível intenso lá. Então pode ser que isso alterne conforme o padrão de uso que você der, e você também controla a quantidade de água que ele solta no reservatório, né? Tudo isso via aplicativo. Dá para controlar por aqui também, né? Então, ó, se você não tiver o aplicativo, você consegue acessar todas as funções do robô tranquilamente, né? Não precisa ficar preocupado. Vamos explicar em detalhes aqui sobre o controle agora. Então aqui, esse botão
no canto inferior direito, é o que você aumenta a quantidade de água dele. Vocês estão vendo que está saindo pouquinha água. Eu vou até conferir se tem água no reservatório, tá? Porque esse é um vídeo mais para demonstrar os padrões de limpeza dele, ó. Ele está chegando. Se ele chegar perto da cadeira, eu mostro ele mudando. Esse aqui é a mudança da intensidade da sucção de poeira. Esse aqui é o modo automático de limpeza. Então, aqui a gente está falando do padrão de movimento que ele vai assumir. Então, novamente, agora ele está no automático. Dá para ver porque ele bate num canto e vai reto para outro lugar, né? Quando ele começa a ir só pelos cantos ou girar de forma centrífuga ou centrípeta, não sei. Deixa eu ver se eu consigo ativar ele aqui. Pronto, ó. Aqui eu ativei esse modo em que você pode deixar ele no centro do local que você quer limpar. Geralmente o centro sendo o local mais sujo, né, para fazer essa limpeza. E aí ele vai embora, né, e trabalha muito bem. Aqui o botão de pausar, se você quiser controlar ele manualmente, pode também por essas setas, tá? Esse botão aqui é para mandar ele para casa. E esse aqui para desligar o Hop Vac Limpo. Então, de sucção de poeira e esfregão, é muito bom, tá? São funções interessantes. Eu acho que para quem às vezes tem rinite, né, tem uma sensibilidade maior à poeira, esse tipo de robô acaba auxiliando na manutenção da sujeira da casa. Eu não digo que nenhum desses robôs aqui tem como proposta que você pare completamente de varrer ou pare completamente de passar pano, mas ele reduz de forma significativa a frequência com que você tem que fazer isso, desde que você mantenha o robô limpo, né? Então você tem que manter as reservas de poeira dele vazias, o filtro limpo, as escovas dele limpas também, né? Isso você pode fazer, não precisa fazer todo dia, pode fazer 2 ou 1 vez por semana. Novamente, depende de onde você mora, se as janelas ficam abertas, né? Se é uma região que passa o carro e sobe muita poeira para dentro de casa. Tudo isso depende, você acaba percebendo qual que é o melhor padrão para você. E eu acho que de aplicativo e conectividade vai mostrar um pouquinho mais aqui, né, para vocês antes da gente ir encerrando. Então, em resumo, mostra aqui o tempo de limpeza dele, ó, 14 minutos. A duração da bateria 93%, então você consegue aqui fazer uma regra de 3, né? 7%, 14 minutos, então vai durar aí uns 200 minutos de autonomia, o que é muito, muito bom, na minha opinião, tá? E para quem tem a vida agitada, vale fazer um agendamento aqui, né, de limpeza do robô. Então você agenda, por exemplo, quer fazer a limpeza depois que você sai de casa, para você nem ver ele trabalhando. Então você coloca ali de 8 da manhã até as 10 ele faz essa limpeza, e antes de você chegar em casa, por exemplo, de 15 às 17 horas, certo? Então é isso. Acho que é um robô sem pontos negativos por enquanto no meu uso, avaliação super positiva, tá? Os links eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse em pelo menos olhar sobre o robô, né? Tem muita avaliação na internet sobre ele escrita já, mas tem pouca avaliação nacional, né? O público brasileiro acaba não dando tanta atenção assim, mas é um robô bem completinho. Estou muito satisfeito aqui, vai continuar executando as tarefas dele. Certo, pessoal? Então, em resumo, é isso. Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Ele vem também com umas cerdas para te ajudar na limpeza dele, né? Porque você tem que limpar o filtro internamente. Ele vem com um filtro a mais de poeira. Esse filtro aqui só pode ser colocado seco, então o filtro que está sendo utilizado, eu tenho que limpar ele com essas cerdas aqui, né? Fica difícil fazer no vídeo, mas você limpa esse filtro com essa cerda e aí depois você deixa secando, tá? E caso você tenha molhado ou caso o filtro esteja úmido, e todas as peças têm que ser utilizadas já secas, não pode deixar molhado dentro do robô porque atrapalha o funcionamento. Ele vem também com o manual de instruções do aplicativo e o manual do próprio robô em português brasileiro, o que é importante porque a maioria dessas empresas, né, elas são sediadas nos Estados Unidos ou na China. Enfim, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um pequeno
um pequeno corte agora mostrando um pouco da parte do reservatório de água dele. Então, só para complementar, né, a parte que faltava, para retirar o robô, para retirar esse reservatório de água, você vai ali na parte posterior dele, que está escrito Hopf-Vacuum, e pressiona essa marcação azul, tá? Pressiona ela para baixo. Essa que está mais à direita, realmente tem uma região circular e está até com reflexo ali na câmera. Você pressiona, puxa para fora dele, e aqui é o local que você coloca a água, tá? A recomendação é colocar apenas água, né? Não colocar desinfetante ou demais produtos para não atrapalhar o funcionamento. Não sei exatamente o motivo disso, porque, enfim, é só um reservatório, né? Não vejo tanto mal de você colocar um pouquinho de desinfetante, mas a recomendação técnica é apenas água, tá? Aqui o filtro de poeira dele, quando estiver enchendo, retirar também. E para retirar a parte de poeira, é nesse botão azul aqui. Então, aqui é para reservatório de água, aqui é para o reservatório de poeira, e aí você esvazia o robô tranquilamente, tá? Para quem não entendeu, não preocupa, não tem mistério. Fuçando aqui o robô, você vai pegar rapidinho. E é isso. No mais, impressões positivas aqui do eletrônico. Talvez eu faça mais alguns vídeos nesse estilo, né? De esses produtos eletrônicos de casa. Por enquanto o canal se ateve muito a produto eletrônico de trabalho e estudo. Mas enfim, tá tudo relacionado, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.